Fala galera, somos o The Circle Podcast e hoje a gente vai falar com um cara quase icônico aqui em Poços de Caldas, o John Chard, e vamos lá, sem muita demora, né? Rola a vinheta aí e vamos pro papo que hoje tem papo pra caramba. Fala, John. Prazer te receber aqui. Tá mais difícil do que o Jornal Nacional conseguir entrevistar lá os políticos, mas a gente conseguiu, né? Tivemos uns desencontros. Eu podia, ele não podia, ele podia, eu não podia, mas o John é nosso plano aqui desde o começo, porque, pra galera que for de fora, não estiver vendo, o John ele é atuante na cena, tanto musicalmente, tanto tocando, quanto participando da cena, né? Então é sempre bom trazer quem tem esse olhar dos dois lados, né, para falar com a gente. Se apresenta aí pra galera que não te conhece. Primeiramente, obrigado pelo convite, Imagina, Leco, Léo. Um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que foi mais difícil a gente conseguir conciliar as agendas, porque ele estava fazendo uma viagem para a Europa, né? Não, mas não foi só isso, né? Teve os Covid da vida. Covid, mas a sua viagem, as cervejas e tal, mas a gente conseguiu finalmente vamos falar sobre o Beer Tour aqui. O Beer Tour. Opa, você com certeza tem muita história para compartilhar com a gente. Não só dessa viagem, né? Mas tem a história com o Lost Lore. Não, mas hoje as histórias são do John. O foco aqui é o John. O John, pra quem não sabe, hoje é o vocalista da Alice Não Mora Mais Aqui, que é uma banda que, dentre outros, tem o Fábio Laguna, né? O tecladista do Falache, que já tocou com o Angra e tudo mais. E eu vou começar por aí, né? Vou até confessar, falei, o John dá tanta entrevista que eu falei, o que você já falou nas outras pra gente falar coisa diferente aqui. Então, quem já viu o John nas outras, fica aqui, que nós vamos falar de outras coisas. Então, começar por atualidade, John, né? Tipo, como que tá esse projeto? Tá rolando? Fala aí pra gente. Cara, é extremamente desafiador e surgiu de uma forma totalmente inusitada. Como vocês devem saber, a Alice Não Mora Mais Aqui é uma banda que teve duas cantoras, né? A Danila, que ficou mais tempo, né? Foi a primeira, foi uma das fundadoras da banda, né? E logo após a Amanda. E eu recebi esse convite e falei assim, mas como que eu vou entrar numa banda de duas cantoras mulheres, né? Obviamente a banda vem se adaptando, né? Houve toda uma reformulação, né? Porque não dá para um homem cantar repertório de mulher, né? Uma música ou outra aqui, ali até vai, mas majoritariamente o repertório deixou de ser de cantoras, né, de mulheres. Vocês mudaram o repertório ou mudaram a tonalidade para encaixar? Mudamos o repertório, né, até então o repertório. Algumas músicas continuam, mas assim, a maioria teve que ser modificada, né, substituída, adaptada, né. E qual que é o rolê hoje da banda, assim, a proposta? A banda, cara, é uma banda de rock, uma banda que faz rock, pop rock. Diferentemente da Flying, que era totalmente internacional, hoje a gente tem uma parte também nacional, né, que eu observo que funciona nas casas que a gente toca, eventos corporativos, né, que é uma pegada um pouco diferente de bar, né, de pub. E, cara, tá sendo muito legal, novamente desafiador, mas está sendo motivador sair da zona de conforto, né? Porque na Flying Rock eu fiquei por 7 anos na banda e... 7 anos, dois 7 anos. anos. Porra. E assim, foi uma experiência surreal. Para mim foi pós-graduação, sabe? Na verdade foi graduação e pós-graduação. Por estar com caras mais velhos, com uma bagagem assim absurda, eu pude aprender muito. Então... a gente tava até conversando aqui em off, né, da Flying Rock, e eu queria que você contasse mais pra galera que não conhece, né, porque é uma banda que
o núcleo dela já existe desde o final dos anos 80, né? Exatamente. E como que foi isso que você acabou de falar, né? Como que foi você, muito mais novo, você nasceu em 89, que é quando surgiu basicamente o núcleo da banda ali. Como que foi pra você entrar no meio do rolê da galera, dos Cobra ali já, né? Pra mim foi, assim, uma experiência a qual eu sou muito grato. Porque, assim, eu já tocava à noite também. Na verdade, desde 2007 eu toco à noite, né? Comecei nos eventos de rock, né? Com a minha primeira banda, o Overcharge, né? Só que o que eu conhecia de cenário era basicamente aqueles eventos de rock, underground e tal. E muito específico, né? A Flying Rock já era uma banda que tipo, no repertório tem mais de 150 músicas de artistas, putz, que você nem imagina, tipo, ao mesmo tempo que tinha o Metallica, que eu estava acostumado, sempre habituado a tocar, tinha o Guns N' Roses, tinha o Queen, mas tinha Doobie Brothers, tinha Supertramp, né? Coisas totalmente fora da minha zona de conforto. Então, para mim, foi uma oportunidade de aprender, e não só como músico, como cantor, foi uma oportunidade de enxergar uma banda como uma empresa que funciona, né? Uma banda com compromissos, com horário, com agenda, enfim, com compromissos fora de palco, né? Que são fundamentais para que uma empresa, banda, exista, né? E funcione, né? Então foi uma experiência surreal, foi a oportunidade de levantar voo de uma forma muito diferente, assim, porque enquanto eu estava no Overcharge como algo muito específico, ou as bandas que eu tive após o Overcharge, antes da Fly, muito específico, era tipo assim, ou show de rock ou encontro de motociclista. Na Fly eu tive acesso a outras coisas. Porque né? é um ambiente mais amplo, você fala. Exatamente. Da onde que vocês tocavam. Não só isso, mas o tipo de som que a banda fazia, que 150 músicas, como você falou, é uma pós-graduação de música, né? Exatamente. Não só de tocar uma banda cover de rock, vai além disso, porque você tem que estudar vários estilos, você tem que fazer, tipo, mudar o rolê na tua mente mesmo, né? Exatamente. Você para de fazer, novamente, essa palavra, específico, né? Algo específico, de ouvir músicas de artistas determinados que são muito próximos, por mais que sejam diferentes, são próximos, né? E você acaba tendo que ouvir outras coisas para que você entenda o que aquilo realmente é e como aquilo deve ser colocado, né? Óbvio que é interessante. Esses dias eu estava pensando, né? Eu estava vendo uns vídeos da Alice, do show da Alice, Não Mora Mais Aqui, no New York. E a gente estava fazendo... Era Ideologia do Cazuza e era Me Chama do Lobão. E eu observei que mesmo eu tendo certa versatilidade, eu continuo cantando heavy metal até nessas músicas. Nesses rolês. Porque se tornou algo muito característico. Então, por mais que eu tenha certas formas de fazer diferentes do que eu faria um heavy metal, eu ainda sou heavy metal, mesmo nessas músicas. Isso é curioso. Isso dá para entender que é algo levado a um nível de identidade mesmo. Eu não consigo sair daquilo. Mas isso aí, na tua opinião, é um trunfo ou não? Na minha opinião, sim. Isso funciona bem nos lugares que você vai tocar? Funciona. Que não tem um público que seja do metal, por exemplo? Funciona porque é diferente. Ao mesmo tempo em que eu saí da minha zona de conforto e aprendi uma série de coisas, quando você vem com uma abordagem dessa num determinado local, seja um pub, um bar, em que as pessoas esperam determinadas coisas e observam algo diferente, é chamativo, acaba chamando a atenção. Da hora. Ô, John, e falando da cena, né? Como eu falei no começo, o John é um cara que tá ativo na cena. Por exemplo, eu fui no evento da Dani e o John tava lá, né? E Claro. Vira e mexe, isso acontece. No New York, eu lembro quando eu fui no Iron Cover, você tava lá também. Então, você não é daqueles que vai só quando vai tocar, né? Não. Você tá no rolê da cena. Qual que é a tua visão geral, cara? Já fazendo até uma comparação
entre essa ponte mesmo que você faz de ir nos eventos que tem o autoral, que é mais underground, e nos eventos que já tem mais público porque são das bandas cover e tudo mais. Qual que é a comparação que você faz dessa cena, não só em Poços, mas no geral que você tem visto? Bom, eu sou de fato um grande consumidor de música. A música é minha paixão, que me move, cara. E mesmo quando não tem uma música tocando num som, tem uma música tocando na minha cabeça. Seja o barulho dos carros na rua, para mim soa rítmico. Então eu tô no carro, tô ali fazendo air drums no volante. O que eu observo, cara, você gostaria de uma comparação em que sentido, assim? Eu queria uma comparação no sentido de como o público consome esses dois mundos diferentes e se eles podem coexistir, porque eu ainda acho que há uma separação entre um e outro que talvez não precisaria ter, entendeu? Então você que tá nesses dois lados, você fazer essa ponte pra gente, né? Porque às vezes, o que eu quero dizer? Quem frequenta um não frequenta o outro, Sim. né? É assim, eu observo que a música cover tem mais portas abertas. E um público que consome de uma forma... Como eu posso colocar... É estranho dizer isso, mas é um público que consome o cover com mais fidelidade do que um autoral. Especialmente aqui no Brasil, né? A gente já teve N conversas de experiências que vocês tiveram fora e a gente sabe que é diferente. Mas no Brasil, o cover, ele tem uma capacidade de conexão com as pessoas que me parece um pouco mais fácil do que o autoral. Eu vejo assim, o autoral, cara, a gente vem numa fase muito especial do autoral aqui na região. Bandas que estão fazendo coisas importantíssimas. Eu acho impressionante. Eu acho assim, nunca a gente esteve numa fase em que as bandas de rock conseguissem de fato gravarem e fazerem algo sólido. Criarem um legado. Eu acho que a gente vive uma fase nesse sentido muito importante e assim, inédita. A gente já teve, claro, pessoas fazendo coisas importantes no rock, coisas fundamentais. Eu sempre gosto de citar o Victoria, o Jean Nastrini, o Vitão, o Mitty. Eu acho assim, sem eles não existiria cenário hoje, não da forma como é. Eles abriram muitas portas. O Lot Loreen também abriu muitas portas. E lá em Machado, por exemplo, o Vitória, eu sou de Machado, que é uma cidade vizinha. O Vitória, ele fez o papel aqui em Poços que o Corpse Grinder fez em Machado, né? Então, sim, tem que ser citado. Eu acho que o Lot Loreen, após essas duas bandas, que são bandas fundamentais, né? Talvez algumas pessoas dessa geração nem conheçam, né? Mas as pessoas da minha geração conhecem. E eu, particularmente, sou muito grato. E o Lot Loreen veio em sequência. Eu acho que vocês, inclusive, elevaram no sentido de conseguirem gravar mais discos, fazerem turnês importantes, tocarem com seus ídolos, fazerem shows ao lado de grandes ídolos. Eu acho que isso por si só, em retrospectiva, promoveu uma injeção de ânimo nas pessoas, ao ponto de, opa, eles estão fazendo, eles estão conseguindo, eles estão chegando lá, opa, eu também quero. Aquela coisa, se esses boçal estão fazendo, a gente no faz. No sentido putz, aqueles caras que estavam na mesa do bar comigo, aquele dia sentados, conversando, putz, estão fazendo turnê na Europa, estão gravando disco, estão tocando com os ídolos deles, e aí? Putz, é possível, sabe? Eu acho que essa injeção de ânimo promoveu todo esse boom que está rolando agora, com tantas bandas bacanas, lançando discos de altíssima qualidade. Hoje em dia a gente tem mais acesso, inclusive, à tecnologia de estúdio, de gravação, né, o que facilita. O Léo fazendo grandes trabalhos aqui no Vila Studios. A gente consegue ouvir mais imediatamente, né? O Alan, enfim, muitas pessoas envolvidas fazendo grandes trabalhos. E eu acho assim, voltando ao que você perguntou, é mais... Como eu posso dizer, hoje é mais
o cenário está mais produtivo nesse sentido. Outro dia estava no show lá do Song, o Black Moon Burst. Black Moon Burst. Fizeram um puta de um som ao vivo maravilhoso, lançaram um disco recentemente, muito legal. Mas assim, falta incentivo do outro lado. Falta o público entender que os grandes ídolos estão se aposentando e que se a gente ama um estilo, cabe a nós valorizarmos e darmos sequência. Não é mimimi de que o músico não é valorizado. Tá? Outro dia eu estava num embate desse, num tópico no Whiplash. Lá. Aí veio uma pessoa, porque, nossa, vocês não cansam desse mimimi. Não, a verdade é uma só. O Metallica vai aposentar, o Black Sabbath aposentou, o Iron Maiden vai aposentar, o Deep Purple está aposentando, os nossos grandes ídolos estão todos aposentando, e o que vai ficar são as novas bandas. E se elas não tiverem apoio, elas vão parar. E o rock vai virar um estilo de elite, como o jazz virou. Pequenos pubs. A gente já está caminhando para isso por poucos, aqui, né? Pequenos pubs, poucas bandas, poucos lugares. Vai sair dos estádios, vai sair dos grandes eventos. E tocando os clássicos sempre. Né? Então. Mas assim, só te interrompendo já para entrar, que você já falou uma coisa que eu ia até perguntar. Né? Se essa questão, por exemplo, do cover, ele ser até recebido. Até, vamos falar assim, em termos de emocionalmente até mais forte do que quando alguém ouve uma banda autoral e tal. Mas você acha que isso é uma questão que tem a ver também com a nossa cultura de aceitar aquilo que vem de fora já como um selo de qualidade, enquanto algo que é feito aqui a gente deixa de lado? Sim, o brasileiro tem essa síndrome de vira-lata, com certeza, isso é inquestionável. Isso a gente observa em situações como essa. Eu vejo, cara, que as pessoas têm uma predisposição a investirem e a seguirem certas bandas, covers, que eu não vejo a mesma disposição com bandas autorais. É tipo, eu tô num pub, suponhamos, que eu pago 50 conto para entrar, que vai ter o show da banda X, Y, Z, ou pode ser um cover específico, um Bon Jovi cover, pode ser um U2 cover, um Metallica cover, ou pode ser uma banda, tipo Alice Não Mora Mais Aqui, que são covers em geral. As pessoas se dispõem a pagar. Agora, as pessoas não se dispõem a pagar 15, 20 reais para ver um festival com 5, 6, 7 bandas autorais. Isso eu acho lamentável. Eu acho lamentável. Eu já estive envolvido com banda autoral, Overcharge, já passei muito por isso também, essa dificuldade, sabe? Hoje o que eu vejo que tem de vantagem, e acho que há uma esperança, é que ao contrário daquela época do Overcharge, em que as bandas tinham mais dificuldade de produzir, hoje as bandas estão conseguindo dar mais resultado nesse sentido. Estão produzindo cada vez melhor. E eu penso assim, se você quer ser valorizado, claro, mostre o seu trabalho. E eu vejo que as bandas estão mostrando. E assim, não é defendendo bandeira nenhuma não, mas é questão de observação. Eu acho que os trabalhos que as bandas no geral estão lançando aqui, eu falo das bandas aqui de Poços de Caldas. A gente está falando de uma cena de Poços que parece pequena, mas enorme. Que é enorme, né? Inclusive a gente já trouxe muita banda autoral e tem muita ainda para chamar, com trabalho a ser lançado e trabalho relevante. O nível dos trabalhos realmente cara, eu observo, é altíssimo. E assim, não só da qualidade das bandas em si, mas a qualidade da produção, do que é gravado, sabe? Eu acho que estamos num nível, como eu disse agora há pouco, numa fase muito especial. Tá, mas se a gente tem bandas boas, produção boa, se você acha que as bandas estão mostrando o trabalho, onde que está essa ruptura que não está fazendo essas bandas alcançarem aquilo que uma banda cover, por exemplo, alcança mais facilmente? São, cara, inúmeros fatores. Entre eles,
a falta de conhecimento do music business dessas bandas. Elas gravam, elas lançam um disco, mas elas não sabem trabalhar. Muitas vezes não sabem divulgar. Não é só divulgar, é trabalhar o produto. A divulgação é uma parte desse trabalho. Mas trabalhar a imagem da banda, o que a banda representa numa rede social, qual é o trabalho dela nessa rede social, qual é o contato que ela tem com os seguidores que ela já possui, né? São N fatores, né? Falta um pouquinho de conhecimento de music business, na minha opinião. Falando do outro lado, né, e aproveitando que até tem um cara que tá na tua banda, que acabou de viver uma experiência e que eu acompanhei, a gente vê, por exemplo, a turnê do Angra e do Edu Falaschi, que foram sold out aqui no Brasil, né? Foram turnês que tiveram um êxito que em anos anteriores não teriam no Brasil. Estranho isso, né? Mas, por exemplo, a gente vê uma produção como a do Edu Falaschi que é nível do que, sei lá, o Iron Maiden traz pro Brasil. Nível internacional. Em termos de palco e tudo mais. Mas aí, nesse caso, você acha que o fato dessas duas bandas estarem conseguindo levar público desde o Nordeste até o Sul e lotar esses lugares tem a ver com a questão de onde eles vieram? Porque todo mundo vem ali daquela cena do Angraverso, vamos falar assim, ou você acha que tem esse music business aí mais bem trabalhado, que tá rendendo frutos que a gente tá vendo visivelmente, né? Visivelmente. Olha o investimento do Edu. O Edu não investiu uma grana para fazer uma turnê dessa se ele não soubesse que ia ter o retorno que teve, né? Eu penso assim, cara, o Edu, em especial, ele se desafiou a fazer o maior evento de metal do Brasil, né, que é essa turnê do Veracruz. O nível de produção, cara, é um nível de banda gringa, sabe? Você não tem nem o que falar. O palco é fantástico, toda a estrutura. Foi impressionante. A banda, cara, é coisa que a gente, pensando em banda brasileira, ainda não tinha assistido. E que bom que está acontecendo, eu fico muito feliz. Penso que é uma soma de fatores novamente. Sim, eles não começaram ontem e não vieram, sabe, ali da esquina, né? Tem todo um histórico, tem um currículo, isso pesa. Mas estão sabendo trabalhar, estão sendo bem agenciados. O Edu por si só é um cara que é muito marqueteiro, né? No melhor sentido possível. No melhor sentido. Né? Ele é um cara que entende do negócio, Engraçado, ele sabe como né? funciona. E quando a gente usa esse termo, aqui no Brasil a gente tem que explicar no melhor sentido possível, como se fosse um palavrão, uma banda, o artista se vender, né? Deveria ser exatamente o contrário. Talvez isso daí já faça parte do que atrapalha um pouco, né? Essa mentalidade de, eu não vou fazer um post patrocinado porque isso é um absurdo, né? Eu tenho que chegar organicamente, mas não é assim que rola, né? Não, e é o que você usou uma expressão que eu gostei bastante, acho que o ponto é esse, mentalidade. O público heavy metal tem uma mentalidade muito difícil, porque assim, outro dia estavam falando olha que nível chegamos, que os fãs do Metallica iriam cancelar o Metallica porque ele estava ficando popular Eu vi isso. por causa do Stranger Things. Queridos, o Metallica é muito popular muito antes do Stranger Things. Não faz sentido. E essa ideia de que se vendeu, veja bem, músico, empresa, profissão, se não se vende, não se existe. Já tinha acabado. Qualquer exatamente. músico se vende e ele precisa disso, porque senão ele passa fome. Como qualquer outro profissional. Então é preciso mudar um pouco essa mentalidade também, né? Poxa, cara. E o lance do marqueteiro, ele tá sabendo vender o produto dele. E vou dizer mais. Cara, que disco excepcional. O Veracruz, quem não ouviu, Edu Falaschi Veracruz, tem em todas as plataformas. Fantástico, que marco. E junto com... A gente até fizemos um post aqui no The Circle, é só procurar aí, que tem essa análise aí, né? Um estudo de caso do Veracruz. Porque a questão do Veracruz, como o Edu vendeu, foi interessante, porque é o seguinte, ele não vendeu um CD,
Ele vendeu uma experiência ali e um pacote junto, né? Tem um livro. Tem um livro. E você comprava o Veracruz no pré lá, que eles chamam na pré-venda, e vinha a camiseta e vinha tudo embalado, tipo num baú de tesouro que tem a ver com o rolê da temática do álbum. Então, assim, nada é por acaso, né? Não é somente o nome, porque o Edu teve o Alma lá e não rolou, né? Outra banda que eu acho que fantástica. Sensacional. Pra mim, melhor do que o Edu, inclusive. Pois é. E eu sempre me questionei, né, cara? Como que uma banda desse... Eu cheguei a ver alguns shows deles ao vivo, inclusive. Como que uma banda desse nível não vai, né? O Edu agora, em carreira solo, está conseguindo alçar voos muito mais altos com um disco do que alçou com o Almar. Só que tem um fator que diferencia também a forma como os dois projetos vêm sendo... O Almar foi levado e o Edu vem levando. Se observar, novamente, o lance do marqueteiro, né? O Faro. Olha que inteligente que ele foi. E é nisso que eu falo, que as bandas precisam trabalhar, precisam pensar. Porque, na verdade, cara, eu acho que foi um choque de realidade pro brasileiro quando o Kiko Loureiro entrou no Megadeth. Isso aí já promoveu uma série de indagações, tipo, mas como que ele chegou lá? E o Kiko é um cara que estudou muito marketing para música. Estudou muito music business. Já fazia isso muito bem, muito antes do Megadeth. Ele está colhendo o que ele plantou. E eu espero que ele vá além ainda, porque ele merece, ele é muito bom. Ele é diferenciado. E é brasileiro, a gente tem que torcer pelo nosso povo. Mas, cara, o Edu Falaschi, ele fez uma parceria pro lançamento dessa super caixa do Veracruz com a Estética Torta, que é uma editora que estava lançando várias autobiografias de vários caras, entre eles, se eu não me engano... Ronnie James Dio, tinha o David Coverdale, Sim, Whitesnake, o Lords of Chaos, da história do Black Metal, do Slayer. Lançou vários livros de discos do Iron Maiden, o Power Slave, Somewhere in Time, enfim, Peace of Mind, Seventh Son. E o Edu Falaschi fez uma parceria para o lançamento desse box que vinha com um livro. E vinha com uma camiseta, uma cerveja, um livro. E uma série de outros itens, coisa de fã. E para ajudar a promover o lançamento do disco. Cara, olha que sacada, meu. Que sacada. Isso tudo agrega valor ao acontecimento, ao lançamento, ao disco. Uma coisa interessante que eles fizeram também, serve até de dica para quem estiver lançando. Eles fizeram uma audição do álbum. Tipo, uma semana antes, só pra quem, tipo, venderam ingresso, né? Então fizeram, tipo, uma live privada no YouTube e só quem tinha comprado ingresso ouviu o álbum e a banda comentando o álbum. Eu achei isso aí, cara, muito sensacional. Muito legal. Porque quem que tinha feito uma ideia dessa? Eu não lembro. Foi tipo uma premiere, mas em vez de fazer a premiere pra imprensa, que geralmente todo mundo faz, eles venderam ingresso e capitalizaram pra galera que não aguentava mais esperar pra escutar o álbum, né? E foi demais. Foi sucesso, né? Foi muito bacana. Fica a dica aí. E já pegando esse lado aí, a gente tava conversando aqui, você falou que tá compondo os negócios, né? Então o John tá na cena aí de fazer o circuito, o cover, ele faz muito tempo, mas o John vem do autoral. E aí, fala aí, mano, quando que vai sair? O que vai rolar? O que você tá pensando? Vai ser metal, não vai ser? Difícil dizer o que vai ser e quando. Como a gente estava conversando, né, cara, eu, com a pandemia, tive um acesso criativo que há muitos anos não tinha. E ao contrário de outros tempos, na época do Overcharge, né, que eu compunha muito assim, de uma forma muito rígida, no sentido de eu preciso fazer isso soar rápido, eu preciso fazer isso soar pesado. Precisa ser heavy metal, thrash metal, precisa ser. Tinha que estar naquele padrão. Tinha que ser daquela forma. O que tem o seu lado bom, no sentido de você criar uma identidade fácil de ser reconhecida, mas tem um lado ruim que limita, né, a sua criatividade. Dessa vez eu tô me dando total liberdade de fazer o que vier, cara, tipo, o que eu estiver sentindo naquele momento. E eu acredito que as músicas, de uma forma natural, vão me indicar esse caminho, né?
Tem coisas que eu componho sim ainda, que são heavy metal pra caramba. E tem coisas que soam meio country, coisas que soam até mais pop, né? Vamos ver, eu tô me desafiando nesse Uma coisa que eu achei legal na hora que a gente conversou, que você falou assim, eu preciso saber como eu vou me vender. Exatamente. E isso é legal porque você está pensando numa coisa antes de criar o projeto. E muitas vezes as bandas têm anos e anos e elas nunca fazem essa reflexão, né? Mas espera aí, a gente tá fazendo o quê? Como nós vamos nos vender, né? Não é nem como eu vou me vender, você falou, como eu vou me apresentar. Exatamente. E eu acho essa preocupação essencial já para você começar muito bem, né, cara? É assim, uma coisa que eu tenho certeza é que vai ser rock. De alguma forma, vai soar rock. Porque o rock para mim não é uma questão de escolha. Eu já me sinto escolhido pelo rock desde que eu comecei. Então eu não consigo me desvincular disso. A gente estava falando do tipo de som, né, que a banda faz eventualmente, a Alice, né? E mesmo fazendo sons tipo de pop rock, eu canto como se fosse heavy metal. Né? Tá em mim isso, eu não consigo desvincular. Eu posso usar de maneiras, se eu quiser, para desvincular, mas eu não faço a menor questão dele. Eu me sinto muito bem fazendo dessa forma, soando dessa forma. Né? Então, eu tenho certeza que vai ser rock, vai soar rock. O que exatamente eu não sei ainda. É cedo para dizer, mas a gente chega lá. Quando lançar, o John vem de novo aqui. Lança o EP com a gente, ou um álbum, sei lá. Eu já falo EP automaticamente, porque parece que a gente hoje em dia tá condicionado a isso também, né? Sim. Outra coisa, né? Você nota essa diferença das bandas em geral? Antes era álbum e agora parece que a gente voltou nos anos 60. São singles e no máximo EPs. Como que você nota isso aí, essa mudança? Você sabe que é algo que eu tenho reparado no circuito, assim, quando você pega global. E é curioso que as bandas daqui de Poços lançaram álbuns. E eu perguntei para todas elas que vieram aqui, mas por que vocês lançaram álbuns? Né? Eu achei super curioso, porque realmente vai na contramão do que você vê que está acontecendo. Porque, infelizmente, ou não, depende muito da forma como você analisa, como você observa, o que você valoriza. O streaming veio para decapitar a cultura do disco. O MP3 foi uma grande ameaça, foi um chute no meio das pernas, ok, mas o streaming foi, sabe, a degola. Eu acho que mais que o streaming, o que está dentro do streaming, por exemplo, as playlists, né? Sim. A galera consome playlist, mas não consome álbuns como antes. Exato. E assim, além disso, né, o que eu observo, assim, hoje está tudo muito rápido. As pessoas já não têm mais aquela paciência que no nosso caso não era nem paciência na nossa época, era paixão. Total. De pegar um disco, sabe, abrir, sentir o cheiro do encarte, ler o encarte, ver os créditos. Saber até para quem o Steve Harris mandou abraço, ali, né? Beijo e agradeceu a minha família, a minha filha, não sei o quê, justamente. Mas pra gente era uma grande paixão, um grande momento especial quando a gente comprava um disco, né? As pessoas hoje, infelizmente, não valorizam mais isso. Então é tudo muito rápido. É tipo assim, coloca no Spotify da vida, por exemplo, ou qualquer outra plataforma, e vê ali quais são as mais tocadas e tal. Às vezes nem aquela playlist do artista eles ouvem até o final. São só as primeiras ali, depois já passa, é tudo muito rápido. E aí a gente acaba caindo numa questão que eu acho que é um problema que a gente tem em relação ao consumo. Porque o que acontece? As playlists, às vezes, a música da banda tá lá e a música bomba e a galera curte. Só que, como tem muita música de muitas bandas e às vezes de estilos parecidos, porque a playlist, afinal, ela é para isso, né? Ela tem uma temática, às vezes eles não chegam no restante do material da banda. Isso aí aconteceu, por exemplo, com o Sgt. Folker. A gente teve uma música que caiu numa playlist gringa. E deu, assim, 40 mil visualizações. Eu falei, agora vai, né? Tô sossegado. E, cara, o que eu percebi? Que isso não me gerou o consumo para outras músicas que não estavam na playlist, né? Então, assim, eles não chegaram até o meu trabalho, eles chegaram até a minha música. E isso no autoral, acho que é mais agressivo ainda, né? Porque todo mundo fica muito focado em números, mas às vezes não percebe que, tipo assim, esses números, eles não refletem o consumo real do teu trabalho. Não é 40 mil pessoas que ouviram o Sgt. Folker, o meu trabalho, eles ouviram uma música.
né? Então, tipo, tem esse problema também, né? A playlist, ela não deixa muitos chegarem no álbum ou chegarem no artista em si. Sim, sim. Além disso, a questão de playlist, questão de números, é assim, eu acho que... Acho não, eu observo. Tem duas coisas, dois lados a serem analisados e ponderados. A gente estava falando da cultura do disco, né? Puta, eu tô sendo mó viúva da cultura do disco aqui. Mas, em contrapartida, você vê que as pessoas têm acesso também a coisas que não tinham outrora, né? Hoje você tem uma biblioteca musical ampla à distância de um toque. Quase infinita, né? É basicamente isso. Você dá um toque, você tem, milhares de opções de discos, de bandas e tal. Isso é fantástico, tem esse lado. As bandas mais novas podem colocar o seu material nessas plataformas e já se lançarem, coisa que antigamente, poxa, vocês nos primeiros discos de vocês tiveram que ralar pra caramba pra levar a mensagem adiante. E era muito mais, tipo assim, no analógico, vamos falar assim. Exatamente. Levando os discos nos shows, vendendo, era dessa forma que as pessoas chegavam. Sim, né? pirateando mesmo, rolê. Hoje as pessoas têm acesso a qualquer material de vocês, sabe, à distância de um toque. Isso é fantástico. Porém, tem um outro lado que eu acho que é temerário, no sentido de que esses views, esses números são muito fakes, às vezes. É tipo assim, fulano de tal tem milhões de visualizações, milhões de views, de plays, e blá, 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 de curtidas. E você vai no show desse fulano, às vezes não tem meia dúzia de gato pingado. E o outro que tem, sei lá, 50 curtidas, está com a casa lotada. É um castelo de areia, então. Então você não tem muito o seu termômetro de quem é esse artista, qual a importância desse artista, é muito incerto, né? Fora que tem gente que compra views, compra tipo, curtida, crime, seguidores. Que é acabar com a própria banda, né? Porque é o que eu sempre falo, tipo, você instala um câncer nas tuas redes sociais. Porque você enche de robô ali, o dia que você quiser divulgar de verdade, o algoritmo ele vai entregar para quem? Para os robôs. Porque a galera curtiu, só que robô dá clique uma vez só, né? Então, tipo, acabou. Se você quiser de novo, você vai ter que pagar de novo. Então, assim, isso... Quem estiver vendo já fez isso, pessoal, às vezes a melhor solução é, dependendo de quanto que você já fez, é até zerar e começar do zero. Porque isso assim, é uma prática que acaba com qualquer rede social de qualquer banda. Isso daí não é a forma correta de fazer. Mas mesmo os números reais, eu concordo com você, John, que é o que eu falei, né? Não é porque você tem milhares de visualizações ali que, de fato... você tem a relevância como artista que deveria, porque às vezes o consumo é muito rápido, ele é muito superficial. Exato. Eu consumo aquela música daquela banda, mas eu não conheço o trabalho da banda, né? Mas isso aí também, às vezes, não cabe à banda tentar chegar mais nesse público que teve esse primeiro contato, esse primeiro consumo, porque senão vai se perder. Algumas bandas têm recorrido à prática de lançarem aqueles lyric vídeos. Uhum. O Metallica, por exemplo, a gente deve se espelhar em quem dá certo. Lógico. Né? O Metallica, por exemplo, no Hardwired to Self-Destruct, lançou para cada música um lyric vídeo. E na época foi muito diferente, né? Ninguém tinha feito. Justamente como uma forma de atrair esse público que ouve uma, duas músicas. Não, você vai ouvir o disco inteiro. É uma tática, tem o seu custo. Metallica... Você vende o disco inteiro como vários singles, né? Exatamente. O Metallica lançou um clipe para cada música. Óbvio que o Metallica é o Metallica, mas a gente tem que se basear em algumas estratégias, né? Talvez se as bandas conseguirem fazer de alguma forma isso, eu não sei se um clipe para cada música, visto que os custos são altíssimos, mas talvez arrumar maneiras de destacar essa música. Um clipe aqui, um vídeo de um show de outra música.
Nesse ponto aí, você tá compondo ainda, mas você já pensou para que lado que você vai, no sentido da forma, do formato que você pretende vender teu som, ou você não tem nem ideia porque tá muito longe? Eu não cheguei a pensar nisso, cara. Eu costumo falar que nunca é tão longe assim, né? Porque você tem que ter um planejamento com meses, às vezes ano, do que você vai fazer, né? Nesse primeiro momento eu tô com total foco no som, né? Compor. Em compor, exatamente. Tenho que cozinhar antes de pôr a mesa, né? Mas eu sei que eu vou lançar, num primeiro momento, um single, né? Um single com poucas músicas. E vamos ver o que rola, cara. Eu não. Antigamente eu tinha esse sonho putz, vou gravar um disco, né? O plano do Overcharge era gravar um disco. Os tempos eram outros também. Você tinha que gravar um disco para existir. Exatamente. Né? Hoje já não há essa necessidade. Não que eu não queira. Mas vamos começar um passo de cada vez. Show de bola. Para encerrar aqui com o John, eu vou explorar o John no conhecimento dele, que é o único conhecimento que o John tem melhor que rock, que é as cervejas. Fala aí, John, o que você indica pra galera, o que você tem bebido? O John é um frequentador aqui de Tuconté. Não é boteco não, galera, é cervejaria, coisa chique. O rapaz aqui entende de cerveja. Agora é só pros bebedores. A galera do rock and roll que não bebe, deixa o like aí, se inscreve no canal. Os bebedores continuam aí. Vamos falar um pouquinho aí dessa paixão que o John tem aí por cerveja, que a gente compartilha, né, John? Com certeza. Cerveja e música são as maiores paixões da minha vida, né, de longe. Você perguntou o que eu gosto de beber? Cara, o meu estilo favorito de cerveja são as IPAs, né? Com certeza. As American IPAs são as queridinhas. Mas eu venho numa fase de sour, que são cervejas de caráter, como o nome sugere, azedo e mais ácidas, né? Algumas sours, inclusive, se aproximam muito de espumantes, por causa da acidez, né? Então você vai tomar cerveja, putz, mas isso é cerveja? É cerveja. Que marca dessas aí? Parece que eu nunca tomei. Já tomei essas meio, parece que nem a gente tava conversando. Parece quase um vinho, né? Você falou, era uma fruit beer que você tinha tomado, né? Uma belga, não era? Rockenbar, uma coisa assim, eu não lembro o nome. Você tinha falado de uma fruit beer que era belga, não era Rockenbar, não. Mas era uma outra. Enfim, cara, no Brasil tem excelentes cervejas, cara. Sour, né? Eu gosto muito de citar Everbrew. A Dogma faz também muitas cervejas boas. E aqui tá tendo um festival de cerveja, né? Pô, eu acho que teve dois. Teve o do Carros Antigos, que tinha muita cervejaria, e teve um festival de cerveja mesmo. E a quantidade de cervejaria e de boa qualidade daqui de Poços é muito grande, né? Tanto que agora, Poços, né, recentemente, teve o lançamento da Liga das Cervejarias Vulcânicas, que nada mais é do que a parceria das cervejarias da região, de Poços e da região, né? Tem gente de Andradas, a General Beer tá no meio. Mas tem várias cervejarias aqui da região. E qual que é o intuito aí? Você tá ligado? Transformar Poços de Caldas num roteiro cervejeiro. Cervejeiro e ter uma junção de parceria mesmo. Difundir a cultura cervejeira com mais força ainda na região. Pra gente encerrar, você não acha que isso daí talvez é o que falta no nosso underground? Porque do mesmo jeito que tem cerveja boa, tem banda boa demais, mas falta esse tiro aí. União, cara. Parece que né? De união. Sim, parece que é até, tipo assim, clichê, né? Falar. Mas falta realmente as pessoas, isso em especial eu acho que a classe, os músicos saberem se admirar mais. Saberem se respeitar mais. Curtirem mais o som dos outros, né? É assim, é muito me curte, me segue, não sei o quê, mas ninguém curte ninguém. E eu penso assim, nós somos uma classe de músicos. Se nós não nos respeitarmos, se nós não nos admirarmos, ninguém o fará. Então começa de nós, a nossa atitude. Você falou, cara, você é um cara que vai muito em eventos, tal. Eu prestigio pra caramba as bandas, eu gosto de ver as bandas. Infelizmente isso virou uma qualidade, né? Deveria ser o padrão, né? Sabe, cara, justamente. Então a gente tem que se respeitar mais, a gente tem que se curtir mais, porque só desse tipo de atitude a gente já gera uma força
enorme. E uma credibilidade porque está sendo feito aqui. Não só por mim, não só pelo Leco, não só pelo Denão, que está aqui do lado, vocês não estão vendo. Sabe? Por todos nós, né? O Léo, né? Aproveitar, a gente se respeitar mais, a gente se curtir mais, de verdade. Isso vai promover uma força de cenário que vai catapultar todo mundo, cara. Com certeza. A nossa filosofia é essa, né? Aliás, o The Circle surgiu no começo, né, Denão? Quando ainda estava só no Facebook ainda era esse rolê de corrente de banda, mas uma ajudando a outra mesmo. E depois caiu na questão do perfil, de dicas e tal. E agora, por conta da correria, basicamente está o podcast. Mas a ideia é sempre, de alguma forma, dar um holofote para essas bandas. Porque, cara, o que eu piro é exatamente isso, igual você. Ouvir tanta banda foda e falar, mas não é possível. Mais gente tem que ouvir isso aqui de alguma forma, né? E você sabe, o que eu acho também importantíssimo frisar, parar com essa segregação. Eu já vi, putz, quantas pessoas postando, diga não a bandas covers. Não. Saiba respeitar, admirar, curtir as covers. E as covers também vão curtir o autoral. Não é uma coisa acabando que a outra vai crescer. Muito pelo contrário. Eu, quando organizei eventos pela Crazy Train, eu gostava muito de juntar o cover com o autoral. Por quê? Que é o que a Dani fez nesses últimos. Exatamente. Também. Por quê? Porque as pessoas... O real poder de captação de público vem das bandas cover. No entanto, as pessoas iriam assistir as bandas covers e iriam assistir os autorais. Iriam passar a seguir os autorais. Ô, John, mas isso daí não falta nos pubs? Por exemplo, a tua banda vai tocar, você vai levar o público porque a galera vai lá ver o cover. Sei lá, não pode ter uma banda de abertura que seja autoral? Pô. Ela vai espantar o público que vai ver sei lá, o Children of the Beast cover, vai tocar em um pub grande. Não pode ter uma banda de abertura que toca heavy metal tradicional, mesmo que toque meia hora? Sim. Você não acha que falta isso também? Esse espaço que você falou que vocês... deram quando fizeram os eventos? Mas da onde surgiriam essas parcerias? Justamente da aproximação. Porque hoje é muito segregado, né? Tipo, a banda, parece que banda cover tá ali. Tal bar é só cover. E a banda autoral tá do outro lado. Não, vamos fazer parcerias, né? Eu acho que um pode levar o outro adiante. Né? A soma vai fazer o negócio ficar mais forte. Show de bola. Pessoal, estamos encerrando aqui, foi bom demais, conseguimos falar com o homem. John, encerra aí, cara, deixa teus contatos, fala como é que tá, onde que a galera encontra teu trabalho, etc e tal. Deixa o recado aí pra turma e a nós. Turma, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, pelo espaço. Sempre bom conversar, trocar ideia com pessoas que a gente admira, que a gente respeita. A recíproca é verdadeira. Com certeza. Para me seguir, @BetterCallJohnny no Instagram. Vocês conseguem a agenda da banda Alice Não Mora Mais Aqui diretamente no Instagram da banda também, @Alice Não Mora Mais Aqui. E é isso. Estamos tocando para lá e para cá, estamos com muitos projetos. A Alice também tem um projeto que eu não posso falar agora, nesse momento, mas muita coisa boa vai vir por aí. Depois da pandemia, 2 anos quase parados, né? Obrigados, né? Porque a gente não teve outra alternativa senão parar. Está sendo muito bom poder fazer o que a gente mais gosta. E as coisas estão voltando com tudo, né? Estão voltando com tudo. Bom, já fica o convite também. Vem aí com a Alice e vem quando lançar um EP, beleza? Obrigado. Nós estamos juntos. Fica assim.